Diz assim a palavra do Senhor: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Leia comigo novamente o versículo 1, por favor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Oremos. Pai amado e bendito, te agradeço por ouvir essa palavra hoje pela manhã no presbitério e ter abençoado meu coração, ter confirmado coisas que eu preguei aqui no domingo pela manhã, que o pastor Walter pregou no domingo à noite, que o bispo Walter hoje falava e confirmava em meu coração. Eu te agradeço porque é um só Espírito, Senhor. E o Teu Espírito deseja nos chamar à santidade, o Teu Espírito deseja nos chamar a uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E ao nos exortar a nos chamar a não vivermos enredados com o pecado, isso não é um sinal de castigo, mas é um sinal de cuidado do Senhor, Deus. Pois o Pai zeloso disciplina o Filho que ama, e o Senhor é um Pai amoroso que tem cuidado de nós. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, que nessa breve reflexão o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e Cristo Jesus seja glorificado. É o que eu te peço em nome dEle, Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o final do capítulo 5 fala da lei de Deus, da lei do Senhor. O bispo Walter falava, como eu mencionava aqui no presbitério, que hoje muitos têm questionado o papel da lei, pois alguns dizem, vivemos no tempo da graça, então por que observar a lei, por que se preocupar com isso? Cristo nos salvou, alguns pregando até uma heresia, o diácono Valquir falava sobre isso recentemente em um culto de consagração, chamada de hipergraça, que diz que como fomos alcançados pela graça, e usa até, se não me engano, esse versículo quando fala que superabundou a graça em outra versão, e no grego seria hiper, que seria usado para esse superabundante, que isso significaria que a gente foi salvo, então a gente não peca mais, a gente não tem preocupação com o pecado, e sequer as igrejas devem pregar sobre pecado, porque a gente não peca mais, e a gente pode fazer o que quiser, que estamos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nessa parte, mas não que o salvo possa viver do jeito que quiser, em pecado, como se isso não tivesse consequência. E esse texto, ao falar que a lei veio para que aumentasse a ofensa, Paulo fala aqui, algo que ele fala também aos Gálatas no capítulo 3, e é muito interessante, eu não vou ler agora, porque eu vou ser breve na mensagem, mas se quiser depois você pode ler Gálatas 3, que Paulo mostra o propósito da lei. O propósito da lei foi mostrar que somos pecadores. O propósito da lei de Deus é mostrar o padrão de Deus para o homem. Por exemplo, um resumo da lei, um resumo, não é toda a lei, ou pode dizer que o restante da lei é pendurado no decálogo, nos 10 mandamentos, traz 10 mandamentos ali que facilmente nós nos desviamos deles, e mostra o padrão de Deus para nós, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, a lei nos mostra que somos pecadores, a lei nos mostra que nós não podemos salvar a nós mesmos, a lei nos mostra que nós precisávamos de um Salvador. E o Evangelho nos mostra que esse Salvador veio, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, lá aos Gálatas, fala da promessa de Abraão sobre um descendente. E esse um descendente é Cristo. Então, ele veio para nos salvar. Então, quando ele fala que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de como o pecado reinou pela morte, assim a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando agora, estamos no outro tempo. Mas como você pode ver, não no capítulo 6, mas no 7, o apóstolo Paulo fala que a lei ela é boa, santa, capítulo 7, versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E ele continua, então aquilo que é bom se tornou morte para mim de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vê como Paulo fala sobre pecado tantas vezes nesse pequeno versículo, em que ele está tratando da questão do pecado do ser humano, e mostrando que o propósito da lei é mostrar que todos nós, todos, irmãos, a pessoa mais simpática que você conhece,
a pessoa mais justa que você conhece, a pessoa mais íntegra que você conhece, a pessoa mais dedicada à oração que você conhece, a pessoa que você fala, esse daí vai para o céu pelas obras, mas ninguém vai para o céu pelas obras. Todos nós somos pecadores. E aqui também em Romanos, mas no capítulo 3, Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus, salvo engano. Então somos todos pecadores. E a lei nos evidencia isso, está vendo? O padrão de Deus é esse. Ninguém alcança. Então ela mostra para a gente o quê? Nós precisamos de um Salvador. E o Evangelho nos mostra que esse Salvador veio a Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que, possivelmente, nos dias de Paulo, alguns estavam pensando assim, se a graça significa que Deus nos alcançou e nós não podemos salvar a nós mesmos, então a gente pode viver do jeito que quiser, não pode? E é justamente a pergunta do versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? A lógica é a seguinte, se a lei evidencia a graça de Deus, quanto mais lei, mais evidente que nós somos fica que nós somos pecadores e que Deus, ao se manifestar a nós, manifesta a sua graça. Por que a gente não peca mais? Porque se a gente pecar mais, vai precisar de mais graça e Deus vai ser mais glorificado. Alguém talvez, né, com um coração bem complicado e bem afeiçoado às coisas desse mundo, talvez estivesse questionando alguma coisa desse tipo nessa época, como muitos ainda fazem hoje. Mas se a graça se evidencia justamente no perdão dos pecados, vamos pecar mais. E Paulo faz essa pergunta, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, já que onde habitou o pecado superabundou a graça? E aí ele mesmo responde no versículo 2, como? Leia comigo o versículo 2. De modo nenhum. Leia só esse início comigo em voz alta. De modo nenhum. Faz uma coisa de professor de escola dominical, que eu vou ler o 1 e vocês respondem a resposta do apóstolo Paulo. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Ele pergunta e ele mesmo responde. E ele continua. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Observa que Paulo fala, como viveremos no pecado? Paulo não diz que nós somos incapazes de pecar, mas fala que nós não podemos viver no pecado. O crente fiel, o crente que está buscando agradar a Deus, ele peca porque somos todos pecadores. Então falhamos, às vezes pensamos, ou falamos demais, ou falamos de menos, e pecamos por omissão, mas o Espírito Santo nos incomoda, nos constrange, nós nos arrependemos do pecado, pedimos perdão a Deus e seguimos em frente. Mas ele fala que não podemos viver no pecado. Versículo 3, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, leia comigo o final do versículo 4, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, se alguém amanhã chegar para você no seu trabalho, na sua vizinhança, no mercado, e falar, me converti, entrei para a igreja, e agora eu posso continuar a minha vida tranquilo, que eu estou salvo, não vou para o inferno, posso viver do mesmo jeito que eu vivia, que está tudo certo. Você fala, não, é isso não. Eu ouvi ontem na igreja, falando lá que Paulo disse que a gente tem que andar em novidade de vida. E se for uma mulher que falar para você, mas eu sou uma prostituta? E se for uma mulher ou um homem, eu estou falando uma mulher porque vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouco. Mas uma mulher ou um homem que você saiba que é dirigido por demônios. Se for uma pessoa que Deus te revelou que ela é possuída por 7 demônios. Que a gente não sabe se talvez sejam 7 demônios de fato, ou porque o 7 na Bíblia é um número que aponta para a plenitude. Então, uma pessoa completamente dominada por Satanás. Será que uma pessoa dessa pode viver em novidade de vida? Vá comigo em Marcos capítulo 16. Esse é o primeiro ponto. Viva em novidade de vida. Essa pregação terá 3 pontos. Quantos pontos? Aprendi isso com... Primeiro ponto, viva em novidade de vida, né, Valquir? Marcos 16. Versículos 9 e 10. Diz assim, Marcos 16, 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? Do qual tinha expulsado? E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Por isso que eu falei de uma mulher e por isso que eu falei de 7 demônios. Maria Madalena foi... Tudo indica aqui, no Evangelho de João especialmente, a primeira pessoa a encontrar o Cristo ressurreto.
E lá em João, ela questiona se é Jesus, acha que ele é um jardineiro, e fala onde colocaram o seu corpo, e ela começa a chorar, e Jesus a chama pelo nome, Maria, e ali ela reconhece que era o Senhor diante dele. Então, a primeira pessoa para quem Jesus apareceu ressurreto, o que tudo indica, né, pelo relato bíblico, não foi um doutor da lei, não foi um dos seus discípulos mais próximos, não foi Pedro, Tiago ou João, mas foi uma mulher, e isso é muito significativo naquela cultura, que a mulher era muito deixada de lado, muito desprezada pela cultura, especialmente a cultura judaica. Dizem que havia uma oração, isso eu ouvi, não sei se procede, mas acho que faz todo sentido, uma oração que alguns faziam no ambiente judaico, que agradeciam a Deus por não ter nascido um cachorro e depois agradeciam a Deus por não ter nascido uma mulher. Assim a mulher era vista naquela cultura por alguns. E aí, para uma mulher, da qual foram expulsos 7 demônios, Jesus apareceu primeiro e se revelou depois ressurreto. Primeira aparição de Jesus. Essa mulher estava vivendo em novidade de vida. Essa mulher não estava mais nas suas antigas práticas. E essa mulher estava vivendo do jeito que Paulo vai falar lá muitos anos depois, aos Romanos, vivendo em novidade de vida. Então, se você conhece uma mulher ou um homem, uma pessoa que é dominada por Satanás, saiba que pelo poder do nome de Jesus ela pode ser liberta e viver em novidade de vida. Mas nós, que já fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como Paulo também escreve aos Colossenses, nós temos que viver em novidade de vida, irmãos. Não dá para servir a 2 senhores, não dá para servir a Deus e a Satanás. Ou estamos debaixo do governo do Senhor, ou estamos entregues a Satanás. Então, primeira coisa, viva em novidade de vida. Versículo 4 lá de Romanos 6, vamos voltar. Andemos em novidade de vida. Segundo ponto, viva para Deus. Nós devemos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículos 5 a 11. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, Romanos 6,5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Leia o versículo 11 comigo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Devemos nos considerar mortos para o pecado, irmãos. E a gente vive numa cultura cheia de pecado. A nossa cultura está muito longe dos padrões de Deus. Exalta tudo aquilo que Deus condena. E para piorar, muitos que se dizem líderes cristãos pregam que não tem problema nenhum. Mas a palavra de Deus nos diz o que lemos aqui, que consideremos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Um dos maiores reformadores da época da Reforma Protestante, João Calvino, escrevendo aos Romanos, eu vou ler aqui um trechinho do comentário dele. Parece até que não é Calvino, é Lutero, porque ele traz uma palavra bem forte. Ele diz assim: todos aqueles cujos membros se acham plenamente dispostos a cometer todo gênero de abominação. O que ele está falando? Toda pessoa que se diz crente, mas que está disposta a cometer toda sorte de pecado, como se fosse, olha o que ele diz, João Calvino, como se fossem eles prostitutas de Satanás. Calvino chama aquele que se diz crente e quer viver no pecado de prostituta de Satanás. Considerem aqui com que direito reivindicarão ainda o nome de cristãos. Então, nos nossos dias em que as pessoas acham que não tem problema você se dizer cristão e viver enredado com toda a sorte de pecado, se Calvino vivesse hoje, ele ia chamar muitos dos que até líderes que temos em nossos dias de prostitutas de Satanás. Que coisa forte. Mas não podemos tratar o pecado como se fosse algo menos grave do que é. Então, viva para Deus, morra para o pecado, mas seja vivo para Deus. Vá comigo em Jeremias 35, recentemente eu preguei sobre essa passagem tão extraordinária dos recabitas, um clã, uma família que havia
ali em Israel, nômade, e que havia feito um voto já mais de um século antes de não fazerem uso de vinho e terem uma vida seguindo, honrando o seu pai. E aí você deve lembrar, se você esteve aqui, que eu falei que Jeremias foi instado por Deus a chamar os recabitas ao templo do Senhor, colocar vinho diante deles e mandar que eles tomassem o vinho. E eles falaram, nós não tomaremos, para o profeta Jeremias, um dos maiores profetas da história do povo de Deus. Nós não tomaremos esse vinho porque o nosso pai orientou que assim não o fizéssemos. E aqui em Jeremias 35, vou ler só, sugiro até que se você quiser com uma sugestão de leitura, leia todo esse capítulo depois, mas apenas os versículos 13 e 14. Deus usa essa história como uma figura do relacionamento dele com o seu povo. Jeremias 35, 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém. Será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, era o pai dos recabitas, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Deus usa o exemplo dos recabitas para falar, olha, aqui homens honrando a memória do seu pai, o que ele ordenou para eles, e vocês, meu povo, não me obedecem. Mas Deus nos chama a nós morrermos para o pecado e vivermos para Deus. Então, primeiro ponto, viva em novidade de vida. É isso que Deus nos chama. Não é isso que você vai ouvir, se você for ouvir certos pregadores do coach, de outro, falei da hipergraça, outra praga que temos em nossos dias, essa tal de teologia coach, que é uma teologia centrada no homem e na potencialidade do ser humano. O coach, às vezes, como ferramenta de desenvolvimento humano, às vezes até tem vantagens. Existem pessoas que, por meio dessa ferramenta de coaching, elas ajudam pessoas a se desenvolverem profissionalmente. Às vezes você não está enxergando que você está dando, com perdão da expressão, murro em ponta de faca, e vem alguém e te instrui, olha, por que você, ao invés de investir nesse curso, não investe naquele? Por que você, olha, você tem mais aptidão para isso ou para aquilo? E para isso o coach pode ter até alguma utilidade, mas quando vem trazer para a igreja e se mistura, a pregação do evangelho é um desastre. Que é uma mensagem centrada no homem, para o homem, visando o bem-estar do homem, e Deus vira só um auxiliar para cumprir, para realizar os nossos desejos. Mas isso não é o evangelho. Infelizmente, muitos... Esse dia eu estava no YouTube, acho que foi hoje, preparando alguma coisa para o Ministério de Louvor, e apareceu um desses pregadores coach, e eu, de curiosidade, vi as visualizações dele, assim, tipo, 500 mil, sei lá, um vídeo que tinha, acho que, 4 semanas, ou um mês, sei lá, um negócio assim. Um vídeo muito recente, com uma quantidade de visualizações absurdas. Eu falei, nossa, tem muita gente comendo besteira e se alimentando dessa comida que não enche a nossa alma, não preenche o nosso coração, porque ela é centrada não em Deus nem no Evangelho, mas é centrada no homem. Então, viva para Deus, morra para o pecado, vive em novidade de vida, o primeiro ponto, assim como Maria Madalena, aquela mulher que tinha 7 demônios e passou a viver em novidade de vida, seguiu a Jesus e foi a primeira, possivelmente a ter visto, tudo indica, né, pelo relato especialmente de João, a ver o Cristo ressurreto. Viva, morra para o pecado, mas viva para Deus. E o terceiro e último ponto, ofereça a sua vida como uma oferta agradável ao Senhor, como um instrumento de justiça. Romanos 6, versículo 12 ao 14. O bispo Walter focou muito nesse versículo 12, que diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Se você tiver que guardar uma coisa de tudo que eu falei, guarde o versículo 12. Que esse é central de tudo que eu estou falando essa noite. Não permita que o pecado reine. Tem hora que o pecado vai te assediar. Tem hora que o pecado vai, com perdão da expressão, cantar nos seus ouvidos. Tem hora que o pecado vai seduzir os seus olhos, mas fuja dele. Não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam o quê? A si mesmos a Deus e ofereçam seus membros como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ofereça a sua vida como instrumento de justiça a Deus. É difícil. Tem hora que você vai ser tentado a
injustiça. Mas creia que se você for fiel, como cantamos aqui, baseado no Salmo 37, fará sobressair tua justiça como a luz, fará sobressair a tua destra como o sol do meio-dia ou como a alvorada. O que o salmista está falando, Davi, lá no Salmo 37, que é um salmo que fala de como você deve se posicionar diante da prosperidade dos ímpios. O que Davi está falando ali é como nós devemos nos posicionar vendo o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que está com a vida nem aí para Deus, está prosperando, está avançando na vida, e como nós devemos esperar? Espera que Deus fará sobressair a sua justiça, a nossa justiça, a sua justiça, como o sol do meio-dia, vai começar na alvorada e vai ficar lá no alto, todos vão ver que você é alguém que honra a Deus. Ofereça a sua vida como um instrumento de justiça. E a última citação, já vou encerrar, que o bispo falou, e eu gosto muito desse texto, eu não li esse texto há muito tempo, Jó capítulo 31, mas é um texto muito bom para todos, especialmente numa sociedade pornificada, erotizada como a nossa, mas especialmente para os jovens que são muitas vezes mais assediados pelo que vem. Antigamente eram só mais os homens, né? Agora os homens continuam sendo mais, mas as mulheres têm sido muito assediadas também com imagens sensuais, pornográficas. Pornografia é uma praga, ela destrói. Tem pessoas que têm problemas sexuais pro resto da vida, problemas conjugais por vício em pornografia. Não trate isso como algo simples, mas se você tem essa prática, abandone hoje. Não espere nem chegar amanhã. Jó 31, Jó estava sofrendo. Estava aqui no final do capítulo 30, ele fala assim: por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações, é a minha flauta para acompanhar os que choram. Ele estava chorando, estava lamentando, passando todo o sofrimento que vocês sabem muito bem que Jó passou. Mas olha o que ele diz no versículo 31, capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Irmãos, Ele vê os nossos caminhos. E Jó fala assim, eu fiz uma aliança, um pacto com os meus próprios olhos, de não colocá-los numa virgem. E ele fala, do contrário, qual seria a minha porção? Às vezes o sofrimento faz com que nós afrouxemos as nossas amarras morais. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, estou passando uma situação financeira tão difícil. Ah, mas o meu casamento não está bom. Ah, estou sofrendo tanto com meu filho, com os meus pais, com o meu trabalho. E você acaba afrouxando e se permitindo coisas que talvez em outro momento você não se permitisse. Mas não faça isso. Faça uma aliança com seus olhos. Cuidado com o que entra pelos seus olhos, o que enche a sua mente. Curioso que eu falei isso domingo, o pastor Walter falou isso domingo, o bispo Walter falou isso terça-feira, que há muitos cristãos que vêm para a igreja, assistem os cultos, participam da celebração e saem daqui e vivem exatamente como viviam antes, assistindo toda sorte de imundície, enchendo a mente toda sorte de imoralidade sexual e depois não entende porque não tem poder para resistir ao pecado. Não vai ter. Lamento informar. Já adiantar, antes de você tentar descobrir, já te aviso logo. Não vai ter poder para resistir ao pecado. Você virar amigo do pecado. Faça uma aliança com os seus olhos como fez Jó. Deus vai te honrar, meu irmão. Possivelmente eu não vou poder fazer nada por você, mas quem pode é quem realmente importa, que é o Senhor. Ele nos honra, Ele nos visita, Ele vê e Ele é capaz de nos recompensar. Viva como uma oferta de justiça para Deus, um instrumento de justiça. E para isso precisamos orar e fazer o que fizemos há pouco. Pedir a Deus que nos encha do seu Espírito, que é o Espírito que nos convence do pecado, irmãos. É o Espírito que nos convence do juízo. É o Espírito que nos convence da justiça. E é o Espírito que nos dá poder. Por isso que cantamos, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. É só cheios do Espírito Santo, irmãos. A gente pode resistir numa sociedade tão imoral, uma sociedade tão perdida como a nossa, tão afeiçoada ao pecado. Viva em novidade de vida. Primeiro ponto, viva para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus, como eram os recabitas. E viva como uma oferta agradável ao Senhor, como instrumentos de justiça. Vamos orar por isso. Talvez você tenha chegado aqui cheio de necessidades, cheio de dúvidas, cheio de angústias. E eu quero te dizer que a maior necessidade que temos é estarmos em paz com o nosso Deus.
E o pecado rouba a nossa paz. Um dos maiores empecilhos para sermos cheios do Espírito Santo é sermos cheios do pecado, irmãos. O pecado é como se fosse uma represa. Ele trava para que as águas de Deus fluam de nossas vidas. Não brinque com o pecado. Não brinque com Satanás, que ele não vai brincar contigo. Não se iluda. Se brincar com Satanás, ele vai ficar feliz, mas ele não vai brincar contigo. Ele vai levar muito a sério, porque o propósito dele é destruir a sua vida. O propósito dele é minar o seu potencial de fazer coisas para Deus. Não brinque com o pecado, meu irmão. Não brinque com o pecado, minha irmã. Eu falo isso para mim, que eu também sou pecador. Viva para Deus. E na hora que ninguém estiver vendo, o pastor não está lá, o diácono não está lá, a irmã não está lá, a sua esposa não está lá, seu esposo não está lá, não interessa. Deus está lá. Honre ao Senhor. Mas ninguém está vendo para me cumprimentar, me saudar. Poxa, parabéns, você resistiu ao pecado. A pessoa mais importante está vendo e ela vai te recompensar. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas enchamos-nos do Espírito Santo, irmãos, para podermos resistir. Porque os dias já são maus. Talvez piorem. Fique de pé, vamos orar.